Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte, bom dia. Hoje, solenidade da Anunciação do Senhor. Que Deus nos ajude, que daqui a 9 meses, na celebração solene do Natal, possamos estar a celebrar dias melhores. Inicio com você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que quisestes que vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria, dai-nos participar da divindade do vosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Amém. Dando sequência à nossa meditação quaresmal, mesmo sendo hoje uma bonita solenidade, queremos contemplar o Verbo apresentado por Nossa Senhora como nosso Redentor. Hoje, Santo Afonso nos insere na temática de Jesus que é preso, amarrado e conduzido a Jerusalém. O santo parte de João 18:12. Eles prenderam a Jesus e o amarraram. Imaginemos ver a Jesus que é abandonado de seus discípulos, é preso, amarrado e levado às desonras e com grande tumulto pelas ruas de Jerusalém. Ao verem-no assim, todos que o veneraram já o odeiam e se envergonham de o terem tido pelo Messias. Se nós, à vista de um Deus tão humilhado por nosso amor e para nosso ensino, ainda amarmos os bens fugazes da terra, ambicionarmos as honras e preeminências, não somos dignos do nome de cristãos. O Redentor, sabendo que Judas se aproximava, acompanhado dos judeus e dos soldados, levanta-se banhado ainda em suor da agonia no Getsêmani, com o rosto pálido, mas com o coração todo abrasado em amor, vai-lhes ao encontro para se lhes entregar nas mãos, e vendo-os chegando perto, diz: a quem buscais? Afigura-te, minha alma, que neste momento Jesus te pergunta também: dize-me a quem buscas? Ah, meu Senhor, a quem poderei buscar senão a vós que descestes do céu à terra para me buscar e não me ver perdido? Eles prenderam a Jesus e o amarraram. Ó céus, um Deus amarrado, que diríamos se víssemos um rei preso e amarrado pelos seus servos? E que dizemos agora vendo um Deus entregue às mãos da gentalha? Ó cordas bem-aventuradas, vós que ligastes o meu Redentor, liga-me a ele, mas liga-me de tal modo que nunca mais me possa separar de seu amor. Considera minha alma como uma atadura às mãos. Outro o injuria, mas outro o empurra, e o cordeiro inocente se deixa amarrar e empurrar quanto quiserem. Não procura fugir das mãos deles, não chama por auxílio, não se queixa de tantas injúrias, nem mesmo pergunta por que é tratado assim. Eis, pois, realizada a profecia de Isaías. Foi oferecido porque ele mesmo quis, e não abriu a sua boca. Ele será levado como uma ovelha ao matadouro. Mas onde é que se acham seus discípulos? Que fazem? Já não podendo livrá-lo das mãos de seus inimigos, ao menos que o tivessem acompanhado para defender a inocência de Jesus perante os juízes, ou sequer para consolarem com a sua presença. Mas não. O Evangelho diz: então os seus discípulos, desamparando-o, fugiram todos. Qual não devia ser a tristeza de Jesus, vendo que até os seus discípulos queridos fugiram e o desamparavam? Mas, ó céus, então o Senhor viu ao mesmo tempo todas aquelas almas
que, sendo por ele mais favorecidas, haviam de abandoná-lo depois e de lhe virar as costas. Amarrado como um malfeitor, o nosso Salvador entra em Jerusalém, onde poucos dias antes fora aclamado com tantas honras e louvores. Passa a deshoras pelas ruas, entre lanternas e tochas, e tão grande é o alarido e tumulto que todos deviam pensar que se levava a qualquer grande criminoso. A gente chega à janela e pergunta: quem é que foi preso? E responde-lhes: Jesus, o Nazareno, que foi desmascarado como sendo um sedutor, um impostor, um falso profeta e réu de morte. Quais não deviam ser então em todo o povo os sofrimentos de desprezo e indignação, quando viram Jesus acolhido primeiro como Messias, preso por ordem dos juízes como impostor. A como se trocou então a veneração em ódio, como se arrependeu cada um de o ter honrado, envergonhando-se de ter honrado um malfeitor como se fosse o Messias. Eis, pois, a que estado se reduziu o Filho de Deus para nos mostrar o nada das honras e dos aplausos do mundo. E como é que eu, apesar de ver um Deus tão humilhado e injuriado por meu amor, como é que eu hei de viver tão amante dos bens fugazes da terra, ambicionar as honras, as dignidades, as preeminências e não saber sofrer o mínimo desprezo? Ai de mim, pecador e soberbo. Fica para nós esta meditação de Santo Afonso tão oportuna, porque no meio desse sofrimento que nós vivemos, em razão do flagelo da peste, nós corremos o risco de abandonar o Cristo, de sentir abandonado por Ele, de sentir abandonado também pela igreja, pela ausência dos sacramentos, pela ausência da pregação, da celebração comunitária. Precisamos ter muito cuidado, porque todo esse contexto sanitário que nós vivemos pode esfriar o coração do sacerdote, o coração dos fiéis, e a gente se sentir como que necessitado de buscar as coisas do mundo, de apegar às coisas passageiras e não a Deus. O nosso Deus é Cristo, é um Deus desconcertante. Enquanto esse mundo não aceita mais o sofrimento, não aceita mais as provações, nós cristãos somos chamados a abraçar a cruz. E quando se abraça a cruz, quando se caminha com Jesus amarrado, mutilado, escarnecido, nós vamos dando sentido à nossa vida. Que a paixão do Senhor, nesse dia em que nós lembramos a anunciação dele, nos ajude a olhar para o alto e a descravar os nossos corações dos apegos e das coisas passageiras deste mundo. Assim seja. Amém. A antífona de entrada da missa de hoje traz Hebreus 10, 5. Ao entrar no mundo, Cristo disse: Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Quando a Virgem Maria dá a luz a Jesus, quando ela acolhe a encarnação dele dentro de si, aqui nós temos toda uma força do alto. O Pai envia seu Filho para que a sua vontade se cumpra através de uma oferenda, de uma entrega completa, plenamente suficiente para reparar a quebra da aliança, para sanar a doença da perdição, da condenação que entrou no mundo. Nós vivemos a paixão de Cristo nestes tempos de tantas mortes, de tantas apreensões, sofrimentos e angústias. O mundo desolado é como ler o profeta Isaías nos dias de hoje, ou o profeta Jeremias. Vede como a cidade está desolada. Vede como o nosso mundo está desolado. Um mundo apavorado, esquecendo o sobrenatural, colocando a confiança somente nas forças humanas e na própria ciência, e esquecendo que a nossa autossuficiência humana, ela é colocada em xeque, em dúvida a todo momento.
somente a confiança em Deus pode gozar do status da verdade e da objetividade. É hora, meu prezado ouvinte, prezado sacerdote, religioso, religiosa, lideranças, todos nós, é hora da gente empunhar o rosário, a Sagrada Escritura, os salmos. É hora de orarmos, é hora de prostrarmos-nos diante do Santíssimo e deixar que Deus nos favoreça com o seu amor, com a sua bondade eterna. Não se deixe cansar, não se deixe abater, porque Deus está conosco. Ele é a nossa força e a nossa segurança. Assim seja. Amém. Pai de bondade, Deus de amor e de poder, nós te louvamos nesta manhã pelo teu Filho Jesus encarnado no seio da Virgem e apresentado no templo. Abençoa-nos, Senhor. Enche-nos com teu amor como encheu o coração da Virgem Maria na anunciação da sua encarnação e trouxe a alegria ao mundo e a esperança. Dai-nos, Senhor, um coração eucarístico, um coração de esperança. Não deixe, Senhor, que o pânico, a depressão, a tristeza, as angústias possam invadir os nossos corações. Dai-nos, Senhor, esta força, esta alegria do teu amor em nossas almas para vivermos a gratidão pela tua graça e pela tua misericórdia por nós. Assim seja. Amém. Quero te convidar a participar conosco na próxima sexta-feira de uma via sacra às 22 horas, diretamente da nossa catedral, com poucas pessoas, conforme as orientações, que será transmitida pelas nossas mídias diocesanas do YouTube, do Facebook, do Twitter, da Diocese de Formosa e também pela nossa rádio Imaculada FM 93.3. Se você quiser, pode baixar o aplicativo em Android e iOS e acompanhar esta via sacra que faremos na próxima sexta-feira às 22 horas, 10 da noite, em favor da cura das pessoas, do alento da fé e pelo fim do flagelo da peste. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.